Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos dar início ao eletromagnetismo de fato, a parte linda, né? A parte subjetiva, a parte abstrata do eletromagnetismo, que é a indução magnética. O que é indução magnética? Então, vai ser uma aula um pouco mais teórica do que cálculo. Então, é mais entendimento. Na aula online a gente vai discutir mais sobre isso. Então, a indução magnética é a geração de corrente elétrica usando como fonte um campo magnético, certo? Quando há indução magnética, eu vou ter que quantificar o fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? É a quantidade de linhas de indução magnética que atravessam uma superfície no espaço. Então, olha só, tem uma superfície aqui, toda superfície tem uma certa área, certo? E aí, agora, aqui as linhas de campo estão entrando nessa superfície, certo? E aí eu quantifico essa quantidade de linhas que passam nessa seção, nesse plano, nessa superfície. Então, fluxo magnético é igual o módulo do campo magnético vezes a área da superfície vezes o cosseno do ângulo incidente aqui nessas linhas. Qual é a unidade de medida de fluxo magnético? Weber, certo? Que seria Tesla vezes metro quadrado. Maravilha? Então, guarde isso aqui. Então, aqui não tem muito o que fazer. Só a quantidade de linhas de campo que passam numa certa superfície de área. Certo? Para que serve isso? Para a gente conseguir entrar na lei de Faraday. Agora vai começar a dar uma complicada. O que é a lei de Faraday? A lei de Faraday é a variação no fluxo de campo magnético através de materiais condutores, induzindo o surgimento de corrente elétrica. Então, olha só, toda vez que eu variar o fluxo de campo magnético em materiais condutores, há geração de corrente elétrica, certo? Então, assim, eu não tenho aqui um solenoide aqui na minha frente para mostrar para vocês nem um amperímetro. Mas eu posso mostrar um vídeo, a gente pode dar uma conversada sobre isso. Aqui eu tenho um ímã, certo? Aqui eu tenho um solenoide, que é um conjunto de espiras, e aqui eu tenho um amperímetro. Quando eu coloco um ímã dentro de um solenoide, há indução aqui, há variação de fluxo magnético, porque eu tô aqui o próprio ímã, né, natural, tem um campo magnético dele, né, natural próprio. E aí a geração, a indução de corrente elétrica. Como é que a gente vê isso? A gente mede pelo próprio perímetro, certo? Isso aqui foi teste. O cara testou isso aqui, certo? Então, como é que ele descobriu? Testou. Colocou um ímã aqui dentro e variou. Eu posso tanto nesse sentido, e ele percebeu o sentido da corrente aqui, como nesse sentido contrário, e ele viu que a corrente também muda de sentido. E aí, depois desse experimento, o Faraday conseguiu determinar, chegou o Lenz e aprimorou. O que ele aprimorou? Ele conseguiu perceber que a corrente elétrica induzida gera um campo magnético induzido, que se opõe à variação de fluxo magnético. Certo? Você vai ver o desenho na próxima explicação, que vai ver o que vai acontecer. Então, toda vez que eu induzo uma corrente elétrica ou induzo um campo magnético dentro de um campo, há uma geração de corrente no sentido contrário. E toda vez que eu tenho corrente elétrica, eu tenho o quê? Eu tenho força eletromotriz. E aí eu consigo fazer o quê? Que a variação de fluxo magnético gerando corrente elétrica tem essa fórmula aqui. Φ, lembra do Φ? Lá da matéria de circuitos elétricos, vai ser a diferença, na verdade, pelo sentido oposto da variação do fluxo pelo tempo. Ficou um pouco complicado. Essa forma aqui é um pouco complicada, mas quando eu começo a tratar separadamente o fluxo na lei de Lenz, olha só o que acontece. Quando o fluxo magnético no interior de um circuito fechado aumenta, então quer dizer o quê? Quando eu enfiar ali com todo respeito, enfiar ali um ímã dentro de uma espira ou de um circuito elétrico fechado, vai gerar uma corrente induzida no sentido contrário do campo original, certo? Como assim? Lá tem uma espira, vou enfiar aqui, com todo respeito, o ímã. Vai gerar uma corrente? Vai. E ela vai gerar uma corrente no sentido contrário, vai dar um campo de resposta no sentido contrário. Tá vendo? Aqui o campo do ímã está entrando, polo norte aqui, as linhas de campo saem, e aqui, há uma geração de corrente nesse sentido, pela regra da mão direita, olha só o campo onde está sendo a espira, para fora. Então, a variação de fluxo aqui gera um campo no sentido contrário, certo? Este campo foi criado pela corrente induzida. Então, enfia ali, gerou corrente, a própria corrente gerou outro campo de resposta para fora, como se fosse uma ação-reação na variação de fluxo.
E se o fluxo diminui? Como assim? Se eu tirar o ímã, certo? A corrente induzida gera um campo a favor do campo magnético original, como se fosse uma compensação, certo? Para manter o campo original, para manter o campo constante. Então aqui, eu tirando essas linhas de campo para fora, eu puxando o campo para fora, eu vou diminuir. Então ele gera uma corrente compensatória para o campo tentar se manter o original, certo? Então isso aqui é a lei de Faraday e Lenz, certo? Que o quê? A variação de fluxo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de corrente elétrica, certo? E aí depois ele vê que o fluxo magnético no interior aumenta a corrente num campo induzido no sentido contrário, certo? Quando eu aumento o campo ali, quando eu induzo o campo ali, gera uma corrente no sentido contrário. Quando eu diminuo o fluxo, tem uma corrente no sentido contrário, aumentando o fluxo de novo, aumentando o campo de novo, certo? Para não diminuir, para não haver essa diminuição. E aí, agora para a gente fazer uma conta mais bonitinha, agora eu tenho a lei dos dois, né? Para uma espira retangular de área variável. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um trilho condutor, tá vendo? Essa parte preta aqui é um trilho condutor. E aí eu tenho uma haste móvel aqui. Se você essa caneta aqui, que ela está fazendo essa variação aqui. Se a gente perceber, como tem corrente elétrica aqui, certo? O que vai acontecer aqui? Se há corrente elétrica num fio condutor, ou no caso uma espira retangular, há o que? Geração de campo, certo? Mas aí, geração de campo induzido. Então, se a gente for olhar a regra da mão direita, tem um campo induzido saindo aqui, ó, tá vendo? Ó, esse campo azul está saindo. E este campo que está entrando é em decorrência do próprio campo condutor que já estava tendo, certo? Ou da introdução de um ímã. Vamos supor, eu coloquei um ímã aqui dentro. Enfia o ímã aqui dentro, certo? Tá vendo que as linhas de campo estão entrando aqui dentro? Então, aí eu gerei corrente nesse trilho. E aí, o campo induzido sai para fora, certo? E aí, o que pode variar isso aqui? Eu posso variar a área. Tá vendo que agora eu posso diminuir a área de incisão desse circuito aqui, certo? Então, se eu aumentar a área aqui, eu aumento a indução de campo, eu aumento a força eletromotriz, porque eu aumento o tamanho do circuito, certo? E aí a gente faz a comparação agora, que a força eletromotriz aqui, agora a gente vai usar módulo para a gente conseguir calcular. Aí a variação de fluxo. Fluxo magnético é o campo vezes a área, cosseno do ângulo. Tá vendo que isso aqui vai dar zero? Isso aqui vai dar zero? Exatamente o campo constante. Então, se a gente pode calcular o campo constante, o ângulo não vai fazer diferença. Então, agora, a força eletromotriz aqui é campo vezes a área dividido por tempo. Se a gente perceber que a área aqui é o que? O comprimento aqui vezes essa distância que eu vou variar aqui dentro aqui, o que vai acontecer aqui? Aí seria, como é um retângulo, né? L delta S, ó. L delta S, certo? Essa é a área que está variando. Então, se a gente perceber delta S sobre delta T é V, então eu consigo aplicar uma nova fórmula aqui, que o quê? Que o módulo, né? Porque para não dar negativo, por causa do sentido, da força eletromotriz induzida é o campo vezes o comprimento desse trilho vezes a velocidade em que eu vou movimentar esta haste móvel. Então assim, mas por que serve isso? Isso aqui são experimentos. Ele montou. Isso aqui foram situações, certo? Então assim, não é, vou montar. Você pode montar isso aqui, claro que você pode montar. Mas assim, ele só está mostrando variações de como pode acontecer essa variação de fluxo aqui em determinadas situações. A gente viu ali na espira, quando eu enfio o ímã dentro de uma espira. E aqui agora eu consigo enfiando um ímã aqui dentro, linhas de campo, dentro de uma espira retangular. Então a gente consegue facilitar aqui um outro tipo de cálculo, certo? Então isso aqui vai aparecer muito pouco, só um exemplo onde acontece essa variação. Maravilha? Então na aula online a gente vai conversar mais sobre isso, eu vou falar da indução, a gente vai conversar, posso mostrar algum vídeo, alguma coisa do tipo, se vocês se interessarem. Então, por hoje é só.